Fala, meu povo, aqui é Thiago de novo e eu tô voltando aqui para falar sobre duas coisas que tem a ver com a Copa do Mundo, mas não tem a ver diretamente com futebol, assim, em termos de bola jogada, o que aconteceu dentro de campo e coisas assim. Já já vai ter o jogo entre os Estados Unidos e a Bélgica, né? E infelizmente o que se tem para falar desse jogo, pelo menos agora, não é nada sobre as escalações dos times, ou jogadas, ou jogadores, ou nada assim. Na verdade, um jogador sim, e não por culpa dele, né? Como acho que quase todo mundo que está vendo esse vídeo vai lembrar, mas mesmo assim eu vou relembrar. Nos 16avos de final, os Estados Unidos jogaram contra a Bósnia e Herzegovina e o bom jogador dos Estados Unidos, né, o Balogun, atacante estadunidense, já tinha feito um gol no jogo, enquanto o placar estava 1-0 com o gol dele. Ele acabou recebendo um cartão vermelho após ter feito uma falta, né, uma solada num jogador bósnio, um lance que pareceu que realmente ele não teve a intenção de machucar, não teve a intenção de fazer falta, mas que a regra do futebol fala isso, que as faltas não são quando elas são com intenção de machucar. As faltas acontecem quando elas acontecem, e de fato ele entrou com solada com a sola do chuteiro dele no tornozelo do jogador da Bósnia, né, num canto assim bem alto, e que é um lance que é um lance tradicional de ter cartão vermelho. Pelo fato de ter sido assim tão sem querer e tudo mais, na seleção estadunidense, que é dona da casa e tudo, não sei o que, houve muita controvérsia, e ser um jogador importante para os Estados Unidos, houve muita controvérsia em relação a esse cartão vermelho ter sido dado pelo árbitro brasileiro, o Klaus, e houve discussão, e eu assim, não acho injusto você discutir se o cartão vermelho deveria ter sido dado ou não. Eu acho que deveria ter sido dado. Eu vi muitos especialistas de arbitragem falando que deveria ter sido dado pelo jeito, a mecânica do movimento, de como realmente teve a solada, né? Que deveria ter sido dado o cartão. Também vi algumas pessoas, eu soube que a mídia estadunidense fortemente foi contra esse cartão, e que estão no direito deles. Você não é obrigado a concordar com tudo que acontece, né? Assim, eu acho justo você discutir se o cartão deveria ter sido dado, acho justo você falar que, segundo a sua opinião, o cartão não deveria ter sido dado, blá blá, especialmente um cartão desse que, tipo assim, foi discutível, vamos usar essa palavra, algo discutível, e quando algo é discutível, é justo se discutir. Ponto final. Porém, o que aconteceu é que encurtando a história e falando que todo mundo já sabe o que aconteceu, é que a FIFA entrou com uma decisão judicial, sei lá como é que fala, de anular a suspensão do cartão vermelho, né? E eu até, na minha opinião pessoal, tenho umas opiniões polêmicas sobre suspensão, e eu nem sei o quanto que as suspensões de 2 cartões amarelos, 3 cartões amarelos, que sejam, beneficiam o futebol ou não, mas isso é papo para outra coisa. Eu estou falando que existe uma regra, e a regra é que todo jogador que é expulso num jogo, que leva um cartão vermelho, ou 2 amarelos que equivalem a um vermelho, esse jogador é suspenso no mínimo para o próximo jogo. Se for alguma conduta violenta, algo assim, muitas vezes até tem julgamento para ver se o jogador merece ser suspenso por mais jogos ou não, mas sempre é no mínimo um jogo. E aí entrou numa decisão judicial de que o cartão vermelho dado ao Balogun, que a suspensão pelo cartão vermelho que foi dado ao Balogun estava suspensa. Então a suspensão está suspensa, ou seja, o Balogun está autorizado de atuar contra a Bélgica na partida que começa já já. E esportivamente, para começar, isso é uma decisão que não faz sentido. Teve uma decisão parecida com essa, talvez, em 1962, quando na época nem cartões existiam, quando tinha alguma falta, alguma coisa assim, os jogadores podiam ser expulsos, né? O juiz falava assim, você está expulso, né? Não tinha o cartão vermelho. E o Garrincha, né, o grande craque brasileiro, como todos nós sabemos, que ele foi o grande craque brasileiro, ele foi expulso na semifinal contra o Chile, na Copa do Chile, e eu não sei dos detalhes de como isso aconteceu, porque isso não é importante para esse vídeo, mas assim, eu tô só relatando que isso aconteceu e que
a CBD, sei lá, entrou num acordo com a FIFA, ou sei lá como é que foi, e foi de fato anulado o cartão que havia sido, a suspensão que havia sido dada ao Garrincha. E ele pôde e de fato jogou a final contra a Tchecoslováquia, que o Brasil acabaria ganhando por 3-1 e se sagrando bicampeão mundial. Eu acho que foi uma decisão errada ali na época, mas eu também não conheço muito sobre isso. E enfim, isso é 1962, não é algo que importa. Não é algo que deveria ser levado como referência, porque desde então isso nunca mais tinha acontecido. E o mundo e o futebol em 1962 eram completamente diferentes de como era hoje. Não tinha o tanto de câmera que tem hoje, não tinha transmissão ao vivo como tem hoje, e principalmente não tinha VAR. A primeira Copa que teve VAR, se eu não me engano, foi a Copa de 2018. Uma decisão que é tomada em campo hoje não é tomada só pelo que o árbitro vê ali ao vivo na hora. Tem, obviamente, o VAR vendo e decidindo o quanto que, se todo cartão vermelho ou lance de potencial cartão vermelho que o árbitro não vê é chamado pelo VAR. Inclusive esse lance, o Klaus não dá o cartão direto, é o VAR que o chama. E mesmo se ele tivesse dado direto, tanto faz, o VAR ia ter revisado. Então, eu não vejo sentido em você pegar uma decisão que um árbitro profissional padrão FIFA tá lá e dá essa decisão na hora, em que o VAR, também padrão FIFA, vai lá e analisa se essa decisão está correta ou não. Não faz sentido, porque não teve algo que eles deixaram de ver e que causaram com que fosse inválido aquele cartão. Claro que se fosse numa situação específica que, sei lá, aconteceu de que tinha um jogador impedido, tinha tido uma falta antes, tinha tido alguma coisa assim que meio que invalidasse o lance, alguma coisa assim que, mesmo com o VAR é feito por humanos, poderiam ter deixado passar um erro. Eu entenderia ter esse tipo de discussão, caso tivesse um motivo específico, tipo, não, o lance não era nem para ter sido válido porque a bola bateu na mão de não sei quem no começo da jogada e o VAR não pegou, ou então não sei quem estava impedido, ou sei lá, a bola tinha saído, sei lá, algum motivo que tivesse algum argumento válido para você entrar nessa discussão. Eu até não sei se eu concordaria, assim, eu também estou criando um cenário hipotético, então assim, não sei qual seria esse cenário, mas tipo assim, até entenderia por que isso está sendo discutido. Mas foi decidido que a suspensão dele iria ser anulada, e iria ser anulada porque sim, não teve nenhum justificativo, não teve nenhum motivo esportivo para que aquilo fosse anulado. Se fosse a mesma coisa acontecendo para qualquer seleção, para o Brasil, para Portugal, para Cabo Verde, para Equador, Colômbia, Noruega, sei lá, qualquer outra seleção que esteja jogando a Copa, se tivesse tido essa decisão, já seria incrivelmente controverso e sem sentido esportivamente falando. Mas o problema é que essa decisão vai muito mais do que uma questão de você analisar o quão esportivamente ela foi justa ou não. Primeiro, pelo fato de que essa decisão foi a favor da seleção estadunidense, que, como todos nós sabemos, está sediando a Copa do Mundo e está trocando no mínimo milhões, talvez até bilhões de dólares aí com a FIFA, né? E eu não estou querendo criar nenhuma teoria da conspiração, nem nada disso, mas assim, é evidente o quanto que o dinheiro e essa decisão podem estar andando lado a lado, né? Não é algo assim que seria, oh meu Deus, eu estou descobrindo algo que nunca ninguém pensaria, né? Isso é algo que, tipo assim, está dado. Então já seria foda ter sido essa decisão beneficiando o time da casa, de um time da casa como todo o Copa do Mundo, como foi na Copa do Brasil, foi na Copa da África do Sul, foi na Copa da Rússia, foi na Copa do Catar. Sempre o time cede, o país cede, né? Não o time, o país cede com o seu governo e tudo mais, e investe muito dinheiro na Copa. E tem uma tendência de gerar mais retorno quanto melhor o time vai na Copa, né? Isso aí é desde o tempo que o King Kong era um sonho. Existe esse negócio. E isso existe nessa Copa também. Então já seria grave o suficiente se fosse uma decisão que esportivamente não faz sentido, contribuindo, favorecendo a seleção dona da casa, que no caso são os Estados Unidos. Isso tudo ainda fica elevado ainda a uma potência ainda maior pelo fato do presidente dos Estados Unidos, que em tese não teria nada a ver com a Confederação Estadunidense de Futebol, sei lá, não sei nem como é que chama a CBF deles. O presidente está publicamente falando que ele entrou em contato com o Infantino para falar sobre isso, pediu para que
a suspensão fosse revogada. E, eventualmente, quando teve essa revogação, ele veio publicamente falar o quanto que ele estava feliz pela FIFA ter isso e achado que é justo e tudo mais. E isso, assim, no mínimo que, tipo assim, ele não é uma pessoa normal, um torcedor normal que pode falar sua opinião de, eu tô feliz que o meu time foi beneficiado. Porque ele não é, a gente sabe disso. É uma pessoa pública de poder, e num momento de poder, que ele é o presidente dos Estados Unidos, e ele tá sediando uma Copa do Mundo, e ele tem um contato forte com a FIFA. E mesmo dentre os presidentes, sei lá, por exemplo, para lembrar uma vez que um presidente falou coisa de futebol, por exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso falava que estava torcendo pro Romário ser convocado para a Copa de 2002. Não foi uma coisa assim, não foi que o Trump chegou e falou assim, sei lá, eu, como torcedor, fico triste com essa expulsão, não entendo muito de futebol, mas por mim seria bom se fosse expulso, porque se fosse revogada essa expulsão, porque eu queria que os Estados Unidos estivesse com toda a força pra final. Se você lê os tweets dele, sei lá como é que fala, o que ele escreve naquela mídia dele, ele não falou nada, assim, nesse tom. Foi algo bem mais, tipo assim, falando que ele falou com o Infantino, falando que quanto ele acha que institucionalmente ele concorda com aquilo e tudo mais. Então isso foi uma decisão foi um momento bem triste para a história das Copas do Mundo e, consequentemente, para a história do futebol. Se eu já estava torcendo contra os Estados Unidos e torcendo a favor da Bélgica nesse confronto especificamente, apesar de eu também não gostar da Bélgica, sei de tudo que a Bélgica fez, especialmente ali no Congo Democrático, mas enfim, para esse jogo específico eu já ia torcer para os Estados Unidos, de torcer contra os Estados Unidos de qualquer jeito. Agora minha torcida tá 300% para a Bélgica, só por essa rodada. Enfim, um momento tristíssimo para a história do futebol, e eu, como amante do futebol, e só posso dizer o quão triste que eu tô com isso, né? E a outra coisa que eu queria falar também tem um pouco a ver com isso, né? Uma pauta mais social que também tem a ver com a Copa do Mundo, né? Como muita gente sabe que acompanha, eu tô aqui com a camisa do Paris Saint-Germain, uma camisa que acho que não vai dar pra ver minhas costas, mas é uma camisa do Mbappé, quando o Mbappé jogava lá, né? O Kylian Mbappé, que é um cara que eu já falei que eu admiro muito várias atitudes dele, né? Assim, obviamente eu tô muito longe de conhecê-lo pessoalmente, saber do seu caráter pessoalmente, mas como pessoa pública eu gosto muito das suas atitudes, né? Ele é um cara que já se posicionou diversas vezes contra a extrema-direita na França, que é algo importantíssimo, né? Exigindo não, mas assim, clamando para que os jovens franceses fossem votar contra a extrema-direita. Ele também já falou sobre isso outras vezes, assim, em coletivos e tudo mais. Ele já fortemente apoiou o colega de equipe dele, o Vini Júnior, contra casos de racismo. Ele já falou também o racismo que ele sofre na França, e se posicionou firmemente contra isso. Então já teve vários posicionamentos que eu acho muito bons. E mais recentemente, para a Copa do Mundo, ele fez um posicionamento que, do meu conhecimento, foi a primeira vez que eu vi um jogador de futebol, e principalmente um grande jogador de futebol, famoso e tudo mais, se posicionar tão fortemente contra as bets, né, as casas de apostas que estão infestando o futebol. E eu acho que talvez até valha a pena eu falar um pouco sobre isso em algum outro vídeo, sobre as casas de apostas, não sei. É um tema não complexo, eu sou completamente contra, não tem complexidade nisso. E dizendo que tem um lado certo e um lado errado, é completamente errado. Mas assim, eu acho que é um tema que exige um pouco mais de coisa pra falar. Talvez eu venha falar aqui, caso eu consiga me organizar. Mas, enfim, o Kylian Mbappé é um cara que eu sou muito fã da pessoa pública dele. Eu acho que ele se posiciona muito bem com todas essas coisas que eu já falei, além de, obviamente, ser fã do jogador de futebol. Ele é um grandíssimo jogador de futebol, eu já falei sobre ele inúmeras vezes aqui nos vídeos sobre a Copa, o quanto que ele é um grande jogador basal e o quanto que ele é um maior jogador ainda na Copa do Mundo. Até vi um vídeo hoje que eu tô tentando lembrar o nome dele, do KPJ, né, que fala muito sobre futebol na internet também, falando se a gente poderia considerar o Mbappé o maior jogador da história das Copas, né? É pesado isso. Não tô pronto para discutir sobre isso agora, não. Mas enfim, mais uma vez, infelizmente, não vou falar sobre o jogador Mbappé, vou falar mais sobre a pessoa Mbappé. Talvez felizmente, porque ele falou uma coisa legal, né? Como a gente sabe, a França acabou de eliminar o Paraguai na partida que aconteceu antes de ontem, né? Eu tô falando aqui na
na segunda-feira, a partida foi no sábado. E a França, como muitas pessoas sabem, é formado por uma seleção que tem muitos jogadores que são descendentes de filhos de imigrantes, né? E não são imigrantes aleatórios que decidiram ir para a França porque acharam que a França tinha um mapinha bonitinho, ou que porque gostam da bandeira da França. Geralmente são descendentes de países que a França colonizou, né? A França foi lá na África, a França foi na América do Sul, tem a Guiana Francesa, né, que é uma colônia atual, né? Tem também colônias e ex-colônias no Caribe também, e tem muitas ex-colônias na África, e muita gente vai da Guiana Francesa, ou dessas ilhas caribenhas que eu falei, ou de países africanos. Essas pessoas, pelo laço que, querendo ou não, se formou com a França por ter sido colônia, por compartilharem do mesmo idioma do francês, acaba que muitas dessas pessoas, às vezes buscando uma vida melhor, oportunidade de trabalho, enfim. Existem vários motivos para o movimento migratório que eu tenho certeza que vocês sabem, e essas pessoas acabam indo para a França. Isso não é algo que está acontecendo agora ou que acabou de acontecer, é algo que acontece há muitos anos, né? E como acontece há muitos anos, essas pessoas acabam que começam a ter descendentes como uma coisa normal, como qualquer pessoa, qualquer grupo populacional. À medida dos anos, essas pessoas vão ter filhos, né? E muitos franceses nascidos e criados na França são descendentes de pessoas que vieram de outros países. E até aí, tudo normal, meu chapa, tá ligado? Tipo assim, é um racismo do caralho você querer dizer que alguém é menos francês porque o pai da pessoa não era um francês, ou porque o avô da pessoa não era francês, ou porque a pele da pessoa não é a cor da pele que você pensa quando você pensa num francês, tá ligado? Só porque a pessoa é preta, só porque a pessoa, sei lá, vem da Guiana Francesa, só porque a pessoa vem de um país caribenho, ou sei lá, tem qualquer outra origem que não seja um europeu branco, você vai considerar que a pessoa é menos francesa? Isso é um puta racismo, tá ligado? As pessoas que falam que a seleção francesa é composta por jogadores que não são franceses, que são africanos, sei lá, isso é racismo, puro e simplesmente, tá ligado? O cara nasceu na França, o cara cresceu na França. O Mbappé, especificamente, ele nasceu na França. Ele tem uma origem por parte de pai, que o pai dele é camaronês, se eu não me engano. Mas ele mesmo nasceu na França, jogou toda a base dele na França, se desenvolveu como ser humano, foi pra escola, teve toda a iniciação cultural ali com a França. Então, é mais do que justo ele querer jogar pela França, tá ligado? Tipo, se ele tivesse escolhido defender a seleção de Camarões, também ele estaria no direito dele. Eu não tô dizendo que você não tem o direito de jogar por cantos que você não nasceu, mas assim, mas jogar no canto que você nasceu, porque você não teria direito, tá ligado? Então, é um grande racismo e xenofobia querer diminuir a seleção francesa ou querer diminuir jogadores da seleção francesa por eles não serem o que você imagina quando você imagina um francês. Talvez o erro está em você em ter uma imaginação muito pequena. Enfim, a seleção francesa eliminou o Paraguai, um grande jogo do Paraguai. Eu não estou querendo falar do jogo aqui, mas o que aconteceu foi que uma senadora aí, não sei nem o nome dela e nem estou me interessando em saber, do Paraguai, veio à internet falar com falas bastante racistas para falar do Mbappé, tá ligado? E aí, obviamente, não vou reproduzir nenhuma das falas dela, não tô interessado, eu li as falas dela e fiquei triste por ter lido, preferia nem ter lido, eu não quero falar dela, não quero falar das falas dela, eu quero falar de como, eu quero falar quão triste foi que isso aconteceu. É um grande absurdo um país, Paraguai, que é um país como o Brasil, que é um país que no mundo acaba sofrendo muito também, né? Nós da América Latina, a gente sabe que a gente sofre, a gente sabe que muitas vezes a gente sofre preconceito nós mesmos, né? Perante europeus, perante norte-americanos, muitas vezes, nós da América do Sul, da América Latina como um todo, acabamos sofrendo preconceito várias vezes, e aí você vai lá e contribui para esse mesmo tipo de preconceito, e um preconceito, como eu falei, baseado em muito racismo, em muita xenofobia, querendo fazer esses argumentos estúpidos que eu acabei de citar aqui, que algumas pessoas fazem para os jogadores da seleção francesa. Mbappé novamente foi grandão, se defendeu usando argumentos que, na minha opinião, são muito bons, e
e colocou mais uma vez a sua participação numa discussão tão importante. Então, para que fique bem claro, o que eu defendo aqui é que qualquer pessoa que fale que a seleção francesa tem jogadores africanos, que a seleção francesa tem jogadores que não são franceses, que a seleção francesa merece menos por qualquer motivo ou que queira diminuir esses jogadores franceses, para mim você está só sendo racista. Ponto final. E, de novo, só posso bater palmas pro nosso grande jogador Kylian Mbappé. E detalhe, viu? Pra quem fala esses negócios de que a seleção francesa não tem jogador francês, eu acho que, tipo, tem pouquíssimos jogadores que não nasceram na França. Tipo, nasceu na Itália, que é o Thuram, que é filho do jogador Thuram, que na época jogava na Itália. É a exceção da exceção. Todos esses jogadores que as pessoas adoram fazer esses comentários idiotas, na verdade, nasceram na França mesmo. Tá ligado? Então é isso aí. Eu fico muito triste sobre esses dois fatos, mas me fortifica poder vir aqui e falar sobre isso, botar pra fora o que eu sinto e deixar bem claro o que é que eu penso e e como é que eu acho que as coisas deveriam ser ou como não deveriam ser. Pois valeu, meu povo. É nóis. Um abraço aí.